essa história pra gente, do contexto histórico, como que se deu isso, assim como foi no plano Cohen, para poder ocorrer o golpe militar. É, e eu queria que você complementasse, Guilherme, falando assim, a gente sempre mete o pau, eu sei, veja bem, gente, qualquer ditadura é péssima, não é isso? Mas também tiveram coisas boas no regime militar do ponto de vista econômico, estrutural, tiveram algumas coisas que o Brasil avançou. Queria que você contasse o período histórico, o que que aconteceu, e desse exemplos pra gente, tanto do lado bom e do lado ruim, do que a Constituição de 67 produziu para o Brasil. Foi impressão minha ou você elogiou o desenvolvimentismo estatal do regime Não, 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 não. militar? Também fiquei com essa Não dúvida. é? Não, Você não, falou não. assim, Estado. Não, 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 não. Não, assim, pelo menos segurança, você pega, você olha, você vê. Saindo da estrutura do governo em si, resultado prático, que é o que a gente fala. Tiveram coisas boas e ruins. Não sou completamente contra a intervenção estatal na economia, mas, cara, a gente tá falando das constituições, não das minhas crenças. A gente não entende o golpe de 64 divorciado de duas condicionantes. Então, uma externa, Guerra Fria, etc. Mas outra também foi muito importante, que foi o rescaldo do varguismo e de uma geração de militares anti-varguista. Então, quando Vargas sai em 45, né, assume o Dutra, né, depois entra o JK, só que o JK ele entra, né, dentro de um contexto de muita contrariedade, porque não eram todos que queriam dar posse para o JK. Então teve um problema muito sério nessa questão. E nessa briga entre as facções dentro do exército, então existiam aqueles que queriam dar posse, questão da legalidade, e existiam aqueles que eram contrários, não toma posse, porque a gente não vai deixar tomar. E se tomar, vamos tirar. E aí intervém uma das personagens mais fascinantes da nossa história recente, que é Henrique Teixeira Dufles Lott, Marechal Lott, que na época era ministro da Guerra. Ele já entende ali como que as coisas estão se processando, vai existir um golpe, e ele intervém e dá posse para o JK. E isso fica entalado durante 10 anos na garganta de quem tentou dar o golpe. Então toda essa geração que se alimentou durante esses 10 anos, em 64, não vai ter outro lote para não deixar dar o golpe. Eles vão dar o golpe. Evidentemente, com as condições que ocorriam na época, mas já era uma geração que tentou dar o mesmo golpe 10 anos antes, em 54. General Jurandir Bizarria Mamed, Canrobert Pereira, Humberto de Alencar Castelo Branco, todos eles eram contra o JK, todos, e não queriam dar posse para o JK. E articularam um exército nesse sentido. E não eram pessoas, né, digamos assim, da baixa hierarquia, não, era da alta, né? Então, Castelo Branco era chefe de Estado-Maior. Então a gente vê que não eram poucas, né, digamos, não eram poucas as estrelas que estavam nessa constelação. Né? Muitos são punidos, né, pelo lote e eles não engolem isso. Em 64, a conjuntura é mais ou menos semelhante. Quando o Jânio renuncia, é dado posse pro João Goulart, é o Jango. Só que o Jango numa viagem diplomática e na época coincidiu dele estar na República Popular da China. E aí, mais uma vez, um dos militares que estava implicado em 54, em 64 fala, não vai dar posse para ele. General Odílio Denis. Odílio Denis, perdão. Articula-se, dá posse, não dá posse. Solução salomônica. Dá posse, retirando os poderes. Instaura o parlamentarismo. Então, você tem um presidente que não preside, você tem um gabinete com um primeiro-ministro
que governa, exerce as funções de governo. De Estado fica para o presidente, que era o Jango, e quem assume como presidente é um mineiro de São João del Rei, lá da época do Vargas, chamado Tancredo Neves. Pressionado, assume, né? Mas pressionado pelas circunstâncias, sobretudo pelo povo inflamado, pelo Brizola, consegue se retornar ao presidencialismo pouco tempo depois. E Jango retoma, né, com as suas propostas reformistas, que para a época era absolutamente radical. Revolucionário, né? Jango. Embora ele Reformista. não fosse, as reformas naquele momento, dentro daquela estrutura, ou aconteciam na marra ou não aconteciam. Então, dentro da estrutura constitucional da Constituição de 46, tá fora. E aí ele faz, né, o discurso na Central do Brasil, né, das reformas de base. E aí, para quem não sabe, a Central do Brasil é em frente ao Palácio Duque de Caxias, onde fica, na época, Governo. ficava a estrutura do Exército, né? Então, foi tomado como uma afronta, e aí a gente consegue raciocinar como que as coisas vão se constituindo. E aí, o ponto nevrálgico, o comício na Central no Brasil é dia 13, aumentam-se as conspirações. Em Minas Gerais, em Juiz de Fora, um general, Olímpio Mourão Filho, ele de novo, coloca as tropas na rua e desce para o Rio de Janeiro, desrespeitando o ministro da Guerra, que era Castelo Branco. Castelo Branco fica muito incomodado com isso, porque a conspiração não era que começasse daquela maneira. Mas o Olímpio Mourão Filho era um tipo afoito. E fez. Então, no dia 31 de março, ele coloca os blindados na rua, desce, para ir para o Rio de Janeiro. Na época, o comandante da Academia Militar das Agulhas Negras era o general Emílio Garrastazu Médici. E na época tinha uma coisa chamada dispositivo militar. Porque quando a gente fala no golpe de 64, dá a impressão que o exército todo, vamos nessa. Não, não era. Então existia um dispositivo que o Jango esperava que lhe prestasse lealdade. E nesse, todos eram leais a Jango. Mas apenas um foi leal na prática, que é o comandante do Terceiro Exército, general Ladário Pérez. Foi o único que ficou com o Jango até o final. E, evidentemente, né, pagou o preço. Os outros, que se mantiveram fiéis e mudaram na última hora, por exemplo, o general Amaury Cruel. Então, estou com o senhor, presidente, estou com o senhor, estou com o senhor. Na hora H, bandeou de lado. Todos eles foram assim. Todos eles foram assim. E aí, evidentemente, perdeu-se, né, a influência militar sobre o presidente. Ele viu que era minoria, sai de Brasília e vai para São Borja. Nesse meio momento, entra na história um dos personagens mais desprezíveis da nossa história, chamado Aldo Moro Andrade, era presidente do Senado. E a gente fala de fake news, mas o nome é mentira, calhordagem. Ele mente e diz que Jango fugiu do Brasil. O cargo está vago. O cargo está vago, a presidência está acéfala. Declaro vaga a presidência do Brasil. Nesse momento, entra em pauta uma personagem chamado Costa e Silva. E se nomeia chefe do Comando Revolucionário. E afasta todos os civis, convoca-se novas eleições indiretas. Evidentemente, eleições postiças, porque você já sabia que o resultado seria com a própria vitória do Castelo, que era, digamos assim, a personagem com maior preponderância histórica no exército naquele momento. Tinha combatido na FEB e era um grande nome dentro das fileiras, né? Aí, a partir disso, né, você tem, digamos assim, consolidado o golpe, né? E aí você já tem, no período de 5 anos, período Castelo, vai? 64, 65, 66, ele morre em 67. São expedidos AI-1, AI-2, AI-3, AI-4. São os atos institucionais. Suspende liberdade e garantia individual, suspende o Congresso, suspende absolutamente tudo.
E aí, ele morre num acidente de avião e assume a presidência, o que era, digamos assim, o grande, a grande eminência parda, que era, digamos assim, a grande inteligência por trás do golpe, que não tinha aparecido de maneira mais expressa, mas agora ele, digamos, encontra o seu momento para surgir, que é o Costa e Silva. E aí, evidentemente, que o Costa Silva ascende à presidência. E uma das primeiras medidas dele é baixar o AI-8, que é, digamos assim, o ponto mais nevrálgico do regime, né, que é onde você tem por completo as suspensões das garantias individuais. Então, você perde direito a habeas corpus, reunião, partidos são cassados, pessoas. Né? Então, ao todo nós tivemos vários atos institucionais. Né? A gente fala só até o AI-5, mas teve bem mais. Então, foi um momento histórico que para os militares, né, como eu disse, nós tínhamos diversas correntes dentro do próprio exército. Ao todos foram expurgados do exército aproximadamente 8 mil militares. De um contingente de 100. Hoje nós temos... 400 mil? Que é isso? Hoje nós temos militares, 200 mil. 200. De carreira, nós temos 50. Na época, você pode por aí, pelo menos... 20% foi expurgado. 20% foi expurgado. 20% foi expurgado. Não é pouca coisa. Uhum. Nossa. Significativo, né? Então talvez da classe assim, mais perseguida no regime da ditadura foram os próprios militares.